Oi, meninos e meninas. Eu estou indo mais devagar nesse início aqui, porque esse é o fundamento, né? Daqui a pouco a gente vai acelerar um pouquinho mais, tá? Então, né, nós já estamos aqui no terceiro vídeo sobre essa matéria, mas esse terceiro vídeo, né, poderia estar junto com o segundo num vídeo só, mas a gente está fazendo vídeos mais curtos, falando mais devagar aqui. Primeiro que nós estamos acostumando com essa nova tecnologia e depois porque é o fundamento, a gente precisa entender bem esses fundamentos. Ok? Então vamos lá, continuando com nossos slides. Aqui nós paramos no gerador de Van de Graaff, não foi isso? Bom, gente, eu queria só exemplificar uma utilização do processo de eletrização por atrito. Né? Aí alguém pode dizer assim, mas que negócio de gerador de Van de Graaff é esse? Que utilização? Bom, o gerador de Van de Graaff ele é usado em escala maior, né, em laboratórios tanto de ciências quanto de tecnologia, para produzir altas voltagens, né, e cargas elétricas e tudo. E às vezes até a gente usa por diversão, né? Alguns de vocês devem ter participado junto com aqueles meninos da PUC que estão sempre aí na escola, né? O pessoal do Residência Pedagógica, né? A gente já levou gerador de Van de Graaff aí, né? E na verdade o funcionamento dele, né? Eu estou colocando aqui só para poder mostrar que o funcionamento dele se dá, repito, né, utilizando o processo de eletrização por atrito. Né? O objetivo é deixar essa bolota metálica aqui, né, com o máximo de carga possível. Né? E acontecem algumas coisas engraçadas. Né? A gente fez, eu tenho até umas outras fotos aí mais interessantes do que essa, mas a gente vê isso depois. Né? Mas o importante é a gente dizer que aqui nós temos uma correia, né, que faz o motorzinho aqui que faz girar essas correias e atritar com um sistema, né, com alguns elementos de um sistema que existe aqui dentro e, por atrito, esse objeto, né, essa esfera metálica aqui de cima do gerador de Van de Graaff, ela fica eletrizada. Ok? Beleza. Então, para a gente retomar o vídeo, o último vídeo, né, o vídeo anterior. Né? Então, o que é um objeto neutro? Um objeto neutro tem quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Mas a gente viu que há a possibilidade desse objeto neutro ganhar elétrons e, nesse caso, ele fica eletrizado ou carregado, como a gente costuma dizer, negativamente. Por outro lado, se esse objeto neutro pode perder elétrons e, nesse caso, ele fica eletrizado ou carregado positivamente, com mais prótons do que elétrons. Outra coisa importantíssima, né, que a gente precisa destacar aqui é que nós, para estudarmos a eletricidade, não só essa primeira parte, mas a eletricidade toda aqui, a gente precisa diferenciar as propriedades, uma outra propriedade de objetos. Né? Então, alguns objetos eles são formados por átomos cujos elétrons são fracamente ligados aos respectivos núcleos. São os elétrons que a gente chama de livres, elétrons livres. Tá? E esses elétrons livres eles podem facilmente ser deslocados por forças elétricas externas. Esses objetos a gente denomina eles de condutor, né, ou condutores elétricos. Né? Os metais são um bom exemplo de condutores elétricos.
elétricos. Nem todo metal é um bom condutor, né? Mas os metais, a gente pode dizer, em geral, que são condutores elétricos, né? Então, aqui nós temos, né, algumas ilustrações que podem nos dar uma imagem, né, uma visualização esquemática disso que a gente está falando, né, dos elétrons livres, né? E não façam isso em casa, claro que não, né? Mas, por exemplo, se vocês pegarem uma bateria de moto ou uma bateria de carro, né? Pegarem um fio de arame, né? Ou de um metal até melhor do que o arame em termos de condução elétrica, né? E vocês fizeram a ligação entre o polo positivo e o negativo da bateria, né? Muita gente já deve ter visto lá, né? Tem um maisinho de um lado, um menuzinho do outro, são, né, aquilo que a gente chama de polos da bateria. Nas pilhas também a gente tem isso, né? A gente vai ver que isso aqui pode dar uma faísca, né? Pode dar um curto-circuito, porque se você coloca um metal aqui, você vai ter um deslocamento de elétrons, e esse deslocamento de elétrons ele permite que a energia elétrica ela seja, de certa forma, visualizada aqui, né? Se você, por outro lado, pegar um pedaço de borracha, né, e fizer essa mesma ligação entre o polo positivo e negativo da bateria, você não vai ter a observação desse mesmo fenômeno, né? Por quê? Porque objetos como borracha, por exemplo, madeira, a gente diz que eles não possuem elétrons livres, que é até uma maneira exagerada de definir os isolantes, né? Eles possuem, às vezes não possuem, às vezes possuem pouquíssimos elétrons livres, então não é possível eles funcionarem como condutores. Então, eles são chamados de isolantes elétricos, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já ouvi, né, quando eu era mais jovem, né, muitas vezes minha mãe falando assim: esse negócio aí está dando choque, não mexe nele sem chinelo, não, né? E o chinelo que a gente usa normalmente é um chinelo de borracha, borracha isolante, que pode impedir o choque. Nem sempre, isso vai depender de outros fatores, como a gente vai ver mais adiante. Às vezes, mesmo com, né, sobre a gente estando calçado com um chinelo ou um sapato, como aquelas botas dos eletricistas da CEMIG, né, que tem uma sola grossa de borracha lá, né, mesmo assim é possível tomar choque ainda, né? Então, é importante isso, né, que é a diferença entre condutores e isolantes elétricos. Bom, vejam bem agora. Isso também é importante. Nós dissemos que cargas positivas repelem cargas positivas. Cargas negativas repelem cargas negativas, ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Mas também é possível que um objeto neutro seja atraído por um objeto que esteja eletrizado. Como é que nós começamos essa matéria lá no primeiro vídeo? A gente começou essa matéria dando um exemplo, né? Papelzinho picado, você atrita a régua com uma flanela, né? A régua fica eletrizada, a gente já mostrou o processo de atrito, processo de eletrização por atrito, e atrai o papel. Mas o papel sofreu algum processo de eletrização? Não. O papel estava neutro e continuou neutro depois que a régua foi eletrizada. Mas é possível que haja atração entre um objeto eletrizado e um objeto neutro. Bom, vamos começar por um objeto que seja feito de material condutor. Então, um condutor neutro é atraído por um condutor eletrizado por indução. Então, você pega a sua reguinha lá, por exemplo, eletrizada com carga positiva, por atrito, né? Aproxima de uma esferinha de metal que está colocada sobre uma base isolante. Por exemplo, isso aqui pode ser uma base de madeira, tá? Você faz um pezinho de madeira aqui você coloca uma esfera de metal,
tipo aquelas boias de caixa d'água, não sei se alguém já viu, né? E aí o que acontece? Se é condutor, ele tem muitos elétrons livres. Se aproxima um objeto que está eletrizado, por exemplo, a reguinha, né? Com carga positiva, se aproxima do condutor, muitos elétrons livres vão se concentrar aqui nesse lado A da esferinha metálica. Por que eles tendem a se concentrar aqui? Porque aqui está positivo, os elétrons são negativos, então há uma tendência de atração entre positivo e negativo. E por que eu posso dizer que esses elétrons vieram parar aqui desse lado? Porque esse objeto é feito de material condutor, tem elétrons livres que podem se mover facilmente, então esses elétrons vão se concentrar aqui desse lado. Se concentra um tanto de elétron aqui desse lado, é porque algumas cargas positivas ficaram solteiras do lado de lá. Né? Então, o que acontece? Se você presta atenção só no lado A aqui da esfera, você vai perceber um excesso de carga negativa, que migraram para cá, atraídos pela carga positiva, pelas cargas positivas desse objeto aqui. E desse lado B da esfera, você vai perceber uma concentração, né, uma maioria de carga positiva, né, que ficaram solteiras, né, assim, por assim dizer, por causa da migração dos elétrons para o lado de lá. Então, você tem aqui uma separação de cargas que, quando acontece nos condutores, ela é chamada de indução. Ok? Aqui você tem um outro exemplo, só que aqui a esferinha está pendurada. Isso aqui é fácil de fazer, inclusive. Você pega uma pequena bolinha de isopor ou de ping-pong, né, desde que seja um objeto bem leve, né, cobre com papel alumínio, por exemplo, desse que a gente usa na cozinha, né, e faz a mesma coisa, pendura isso aqui com uma linha, né, linha de costurar, que é feita de material isolante, pendura no teto, por exemplo, ou em algum lugar qualquer, e a gente vai observar esse movimento, tá certo? Também é um exemplo de indução, ok? Já no isolante, a coisa é um pouco diferente, porque o isolante, como a gente viu, não tem elétrons livres. Mas, se vocês recorrerem lá na química, né, vocês vão ver que os isolantes, eles são formados, podem ser formados por moléculas polares e moléculas apolares. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente aproxima um objeto eletrizado de um isolante, tá? O que esse objeto faz é organizar as moléculas polares. Organizar de que forma? Olha aqui, isso aqui está uma bagunça, né? Você tem moléculas polares, ou seja, ela é positiva, né, num polo, né, por isso é que elas são polares, negativa no outro polo, né, nas extremidades. Isso aqui é um desenho esquemático, né, gente? Então, elas estão aqui todas bagunçadas, misturadas. Se aproxima um objeto eletrizado, elas se organizam de tal maneira que, olha aqui, os negativos ficam todos apontados para cá. Por quê? Porque eles foram atraídos pelas cargas positivas desse objeto aqui. E aí, se você chegar aqui do lado A desse isolante, desse objeto feito de material isolante, você só vai enxergar a carga negativa. Então, o que você fala? O que você pensa? Ah, isso aqui, esse lado aqui está negativo. Se você chega aqui do lado B, o que você vê? Ó, positivo, 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 positivo. Né? Então, você vai enxergar mais uma vez, né, gente? Estamos dando um exemplo exagerado aqui, não é possível enxergar as coisas dessa forma, né? Mas você chega aqui e olha, esse lado aqui está positivo, ou seja, mais uma vez você tem uma separação de carga, cada face desse objeto
mostra um acúmulo de carga negativa, né? Cada polo desse objeto de carga positiva e negativa, ou negativa. Então, a gente diz que aconteceu um processo de polarização, né? Bom, vocês já devem ter ouvido também falar de um negócio chamado fio-terra, né? Então, o que é o fio-terra? O fio-terra é um fio metálico. Por que metálico? Porque os metais normalmente são condutores, não foi isso que a gente viu até agora? Então, se eles são condutores, eles facilitam o movimento de elétrons através deles. Tá certo? Então, se você tem um objeto eletrizado e liga ele a um fio terra, que é literalmente encostar um fio metálico, fio condutor, no objeto que está eletrizado, e a outra extremidade na Terra, no chão, nosso planeta Terra, né, o que faz parte, que está em contato, o que vai acontecer é que o objeto aqui está com excesso de carga negativa. Você ligou o fio terra, né? Essas cargas negativas elas vão descer para a Terra e esse objeto fica neutro. Ok? Se o objeto estiver eletrizado com carga positiva, ou seja, com excesso de carga positiva, e você liga ele à Terra, elétrons ou cargas negativas virão do chão, da Terra, e neutralizarão essas cargas positivas que estão sobrando aqui. E aí o que vai acontecer é que esse objeto também se tornará neutro, não vai ficar mais com excesso de cargas. Tá certo? Claro, gente, que é importante que, por exemplo, você liga o fio aqui, e antes de encostar a outra extremidade do fio na Terra, você ligar se você colocar ali um isolante, isso não vai acontecer. Tá? Você tem que criar condições para que isso seja, que o fluxo de elétrons seja permitido aí. Ok? Então, por que eu disse isso? Porque nós temos um outro processo de eletrização, que é o processo de eletrização chamado de eletrização por indução. Nós já vimos o processo de eletrização por atrito, mas é possível também você fazer a eletrização por indução. De novo, aqui, ó, você tem um objeto, pode ser a reguinha de plástico, pode ser o bastão de vidro, está com excesso de carga positiva, aproxima de um condutor, por exemplo, uma esferinha de metal, tipo aquela do gerador de Van de Graaff, vai acontecer aquela separação de cargas, que a gente chamou de indução. Então, ficam cargas negativas acumuladas desse lado, cargas positivas acumuladas desse lado. Quando você liga esse objeto à Terra, o que vai acontecer? A Terra vai olhar, pensar, olha lá, no fim desse fio Terra, tem um monte de carga positiva. Então, o que nós vamos fazer? Manda subir um monte de elétron. Esses elétrons neutralizam essas cargas positivas, tá certo? E aí, quando você desliga o fio terra, essas cargas negativas passaram a ficar, em maioria, ficaram sobrando porque os pares delas que estavam aqui desse lado, os pares positivos, né, que um neutralizava o outro, ficaram aqui desse lado e foram neutralizados pelos elétrons que vieram da Terra. Então, dessa forma, no final desse processo que nós estamos mostrando aqui, se esse bastão está positivo, no final de todo esse processo, você desliga o fio terra, tira o contato dele com o objeto e com a Terra, afasta o bastão, e aí nós vamos ter essa bolota aqui com excesso de carga negativa, ou seja, eletrizada negativamente. Ok? E no próximo vídeo, eletrização por contato e o final
dessa matéria que a gente já está arrastando muito ela aí. Não é isso, gente? Então, tá bom. Até lá, então. Até breve.